Eu acho que a gente vai começando, introduzindo. Aí, ó. Para mim voltou a aparecer já. O... Vamos começando enquanto a câmera volta. Pode ser? Pois é, Tá. eu vi ali, Bruna. Tá. Então, maravilha. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos que estão aqui conosco nesse evento. Aos que já conhecem a EGEP, muito obrigado pela presença. Aos que não conhecem ainda, sejam bem-vindos. Temos tudo para ter uma conversa muito legal e produtiva aqui. Bom, introduzindo ao tema como simplificar problemas complexos. E, na verdade, o motivo pelo qual a gente deu início a esse tópico. A gente, quando começou toda essa crise, essa quarentena, perguntamos primeiramente como é que a gente iria reagir internamente à empresa, então como é que a gente ia arrumar a nossa casa primeiro. E, bom, tivemos diversas construções e reuniões para ver como é que a gente ia continuar a operar com esse cenário e depois de arrumada a casa, e bem arrumada a propósito, nós perguntamos como é que a gente pode ajudar outras pessoas, outras empresas, os nossos clientes e não clientes, a estar também saindo melhor ou utilizando desse impasse, dessa situação, para surgir algo melhor, para mudar a empresa para melhor ou para conseguir estar operando da melhor maneira possível, dadas as circunstâncias. Né? E foi daí que surgiu a ideia de fazer o talk, que a gente acreditou que seria a maneira que a gente conseguiria ter a maior abrangência e impacto assim que a gente conseguiria ter e aí depois disso a gente se perguntou qual que seria o tema, sobre o que a gente falaria. E nada melhor do que problemas, problema não está faltando nesse momento, né? E foi a partir daí que a gente surgiu esse tema de como simplificar problemas complexos. Para isso, trouxemos aí três convidados, três pessoas que já fizeram seu papel dentro da nossa empresa, já impactaram positivamente os nossos membros, a nossa empresa e também o mercado ao seu redor, que vão estar engrandecendo aí a nossa conversa. Acho que ninguém melhor do que vocês para estar se apresentando. Então, por favor, Bruno, Ana e Arriba aí, quem quiser começar, pode começar, por gentileza, se apresentar. Beleza, É posso isso. começar aí. É Bom, um prazer estar conversando com vocês aí, é um prazer estar conversando com vocês de novo, Rafa, Brunão, Ana. Pessoal, aí, boa noite. Meu nome é Guilherme. Para quem não viu nas publicações, eu fui presidente do IGEP no ano passado, né? Estou atualmente na oitava fase, oitavo semestre de Engenharia de Produção na UFSC e vou estar conversando com vocês aí durante uma hora hoje. Beleza? Prazer aí, boa noite a todos. boa, vou seguir então. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar conversando com o pessoal da EGEP, com os convidados, possivelmente alguns clientes, alguns familiares, alguns professores, ex-professores, muito legal. Continuar, né, tendo esse vínculo assim com o pessoal da EGEP. Eu me formei em engenharia de produção em 2018. E, enfim, né, na graduação tive algumas experiências de estágio fora do país e em Florianópolis também, em startup. E no fim, desde o início mesmo de 2018, então até um pouquinho antes de eu me formar, eu estou trabalhando na fábrica Growth Consulting. E então, assim, tem sido uma experiência super incrível assim na minha jornada, então eu espero que consiga trazer alguns pontos para vocês de problem solving, querendo ou não, que a gente faz todos os dias, né, nos clientes, nos projetos, e espero conseguir agregar aí nossa conversa. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, DGEP, mais uma vez pelo convite.
Também me graduei em engenharia de produção no ano passado, na verdade um pouco depois da Ana, né? Então faz agora uns 8 meses que eu estou formado. E, bom, também, assim como a Ana, assim como a Riva, procurei bastante conciliar na graduação, né, aquele conhecimento teórico com algum conhecimento prático. Então, sempre tentar estar aplicando aquilo que a gente aprende na sala de aula, porque os problemas, apesar de que na graduação a gente enfrenta alguns problemas também, mas os problemas de verdade a gente encontra quando está executando. E executando, resolvendo problemas que a gente consegue aprender e se desenvolver cada vez mais, né? Então, hoje eu estou aqui, estou com uma oportunidade bem legal de trabalho, estou aqui fora do Brasil, estou na Espanha, num momento um pouco complicado aqui, a gente já vai chegar nesse ponto, mas estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui, sem dúvida nenhuma, a EGEP foi fundamental nessa trajetória minha, né, de me formar como um profissional. Então, só tenho a agradecer e estar aqui hoje, é um prazer imenso estar aprendendo com vocês de novo. Legal, legal. Valeu, Raça. Bom, acho que faltou eu me apresentar, né? Eu sou o Rafael, atual gerente comercial da EGEP e fui escolhido, pressionado aí pela nossa empresa para estar facilitando esse momento, essa conversa. E acho que para quem também não conhece a EGEP e está aqui com a gente, a EGEP é a empresa júnior da Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos aí mais de 25 anos de experiências e realizamos projetos na área de tanto produção, então atuando em indústrias e fábricas mesmo, quanto gestão, que não teve como a gente fugir disso, dado o cenário do mercado aqui na região da Grande Florianópolis dos últimos tempos. Acho que é uma breve apresentação para a gente estar mais alinhado possível. E acho que dando início já à nossa conversa, ao motivo pelo qual a gente está aqui, gostaria de perguntar para vocês, nosso convidado, o que significa e o que é a resolução de problemas para vocês e qual que é a importância dela nesse momento que a gente passa. Acho que se o Bruno quiser começar, não. Perfeito. Bom, trazendo a definição aqui do John Schuch, né, problema, ele diz que é um tesouro, né? Por que um tesouro? Um problema é uma oportunidade de melhoria. Então, a partir do momento que você já sabe qual que é o seu problema, você tem em mente o que é o problema que você quer resolver, você já sabe por onde começar a traçar as melhorias dentro da organização que você está. E por que um tesouro, né? Você melhorar, você resolver um problema, você está melhorando o sistema, onde você está com esse problema existente, está melhorando o processo onde ele está ocorrendo e está melhorando toda essa equipe que está se desdobrando para conseguir resolver esse problema. Essa equipe está ficando mais madura, está ficando mais empoderada, está sabendo melhor como realizar o processo que ela faz. Então, o problema, resolver problemas, né, em resumo, seria a chave da melhoria contínua. Legal. Ana? Boa. Muito na linha do Brunão, assim, quando os meninos me perguntaram, Ana, vamos fazer um talk de problem solving, como que você, qual que é o conceito, né, de problema para ti, de resolução de problemas, né, e o que é um problema, então, né, já que a gente vai falar disso. Eu falei, gente, para mim, problema tá muito ligado com o que a gente fala muito na fábrica, problema é um resultado indesejado, então, tem muito conectado com o que o Brunão falou. Se o meu resultado não está onde poderia ser melhor, esse é meu problema. Então, se eu tenho um resultado desejado, ele poderia ser melhor por algum motivo, externo ou interno, porque eu sei que eu já tive um melhor desempenho naquele indicador, por exemplo. Esse seria o meu problema. E é o ponto de partida para tudo que a gente vai começar aqui, né? A gente tem um problema bem definido, é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar de como solucionar, então, de fato, isso e, enfim. Maravilha. Bacana. Pegando um pouco o gancho da Ana, então, para a gente conseguir resolver um problema, solucionar, um passo inicial, genérico, né, é entender bem esse problema, né. Então, eu vou pegar para falar um pouquinho mais sobre a segunda parte aí do tema, que é problema complexo, né. Então, puxa muito da teoria da complexidade, né, que é aquela questão de mundo incerto, certas incertezas, mundo VUCA, né, volátil, incerto, instável, e sistemas complexos se comportam um pouco diferente de sistemas não complexos, sistemas, digamos, lineares,
daquela teoria clássica, assim, né, em que as partes, elas são separadas e não tem uma interconexão muito grande. Então, só para dando um contexto para entender onde eu vou chegar, né? Então, nesses sistemas complexos, onde a gente encontra alguns problemas complexos, a gente tem uma dificuldade de pegar a relação, a linearidade entre causa e efeito. Então, eles se confundem. Um efeito pode gerar uma causa, assim como uma causa pode gerar um efeito. E eles são obtidos em redes de grandes interconexões. Então, a economia, organizações muito grandes, a gente tem sistemas complexos que se comportam de maneira complexa, né? Isso vai, a gente vai chegar lá no final do talk, mas isso vai muito de encontro a responder de maneira rápida às ações, porque você não tem certeza de um planejamento, você não tem como prever alguns resultados, porque existem muitas variáveis, né? Então, quando a gente for tratar de problemas complexos, e podem ter problemas que não são complexos dentro das organizações, sim, daí a gente pode achar a causa raiz, pode tratar ele de uma maneira mais lógica, não que a gente não vá usar a maneira mais lógica de conseguir ver a causa e efeito. A ideia é sempre testar a solução experimentalmente, né? Então, ver como é que vai ser a repercussão, quais são os seus efeitos, experimentalmente, de maneira, digamos, sempre menor, e entendendo esse sistema, entendendo esse problema à medida que você vai testando soluções, né? Então, vai muito de encontro de agile, autogestão, cultura, esses tópicos que a gente vai abordar, né? Então, entender um pouco esse conceito de complexidade, que é diferente de complicado, né? Complexo e complicado são coisas diferentes. Legal, legal. Obrigado aí, Bruna Riviana. Problema que não falta nesse momento, né, dadas as circunstâncias e o cenário atual. O Guilherme deu uma pincelada até no que a gente vai estar conversando ao longo de toda essa conversa. E eu queria adiantar, o pessoal que tiver perguntas e também contribuições para estar fazendo o toque, por favor, mande já no nosso chat ali do YouTube e a gente vai se complementando aqui. E a Ana falou sobre resultados indesejados e problemas ser resultados indesejados. Eu vou perguntar para vocês quais são os resultados indesejados que vocês vêm enxergando nesse momento e o que tem feito para saná-los. São muitos, né? Acho que a gente pode, vamos tentar começar a enumerar, então. Bom, trazer uma ideia aqui, tentar esquematizar. Tem uma literatura que eu acho bem legal que traz a ideia de 4 tipos de problema, que basicamente divide os problemas em 2, né? Problemas reativos e proativos. Reativos é responder ao problema que está acontecendo e proativo é aquele problema que você cria para conseguir mudar o estado atual. Acho que agora o que mais estamos tendo que resolver são os problemas reativos, né? Então, tanto contenção, né? Resolver algo que está acontecendo imediato, que precisa estancar o sangramento, literalmente, ou o famoso apagar incêndio, e também aqueles problemas que estão impactando a nossa operação e fazendo com que a gente perca a nossa produtividade, perca o nosso controle e não esteja mais operando da mesma forma que já operava antes. Então, um desvio, né, desse padrão de operação para o que a gente está tendo agora. Imagino que muita gente esteja passando por isso também, que hoje não está conseguindo exercer a operação da mesma forma que fazia antes e o resultado, consequentemente, não está sendo da mesma forma que tinha antes. Isso pensando que a gente tem que continuar entregando valor, né, para o nosso cliente, que é a razão de existir de qualquer organização, deixa aquela insegurança, né, de como a gente conseguir operar, como a gente conseguir recuperar esse gap que surgiu e conseguir voltar a entregar valor para o nosso cliente. Até pensando assim, né, como ilustrar um pouco mais, eu queria trazer uma experiência que eu passei em um projeto que eu tive a oportunidade de participar quando eu estava no meu intercâmbio, que era num centro de distribuição. Então, só para contextualizar bem rapidamente como que é a operação de um centro de distribuição, tem 4 macroprocessos, então um recebimento, uma estocagem, o produto está ali, a partir do momento que é ao pedido do cliente, tem que buscar esse produto, o picking, e a embalagem e expedição. Então, contextualizando, o meu projeto foi realizado no recebimento, mais especificamente na equipe de qualidade que resolvia os problemas que aconteciam no recebimento. Problemas de qualidade de recebimento são ligados à identificação dos produtos para que ele seja recebido de forma correta e no sistema esteja compatível o que é o produto, o que está informaticamente dizendo, né? Beleza, então minha missão era entender o que tinha feito essa equipe, que era uma das melhores da França na época,
época um pouco anterior, ter se tornado uma das piores, uma detratora. Não estava mais com aquele nível de excelência operacional que tinha. Algo aconteceu, o que aconteceu? Vamos descobrir. Não só descobrir, eu precisava trazer soluções para voltar para um nível de operação de excelência. Pois bem, né, chegar num contexto totalmente novo, que você não conhece, como é agora, por mais que eu fosse novo na empresa, as pessoas normalmente estão na mesma empresa ainda, o cenário é novo. Então é um cenário novo, a gente precisa entender onde a gente está inserido, né? Bom, lá que eu fui entender onde eu estava inserido, né? Entender qual que é o fluxo de valor, entender quais são os processos que estão acontecendo ali, conhecer a minha equipe, me aproximar da equipe, entender o que que eles fazem, e a partir daí começar a entender o contexto onde você está inserido de verdade. A partir daí comecei a ver que existia um certo padrão, comecei discutindo com eles, perceber certos padrões, começamos a mensurar esses padrões, e em resumo, começamos a identificar tipos similares de problemas que aconteciam, de anomalias que surgiam na operação, começamos a quantificar essas anomalias, quantificar tanto em números absolutos, quanto em tempo de duração para tratamento de cada uma dessas anomalias. Quem é da área já está vendo um Pareto surgir aí, foi isso mesmo, não foi só um, foram dois, um Pareto tanto de números absolutos, onde está a maior incidência de anomalias, quanto onde está o maior tempo desprendido de anomalias. E assim consegui ter uma visão muito clara de um problema que estava surgindo num local que eu tinha chegado fazia pouco tempo. Pouco tempo que eu digo aí, um mês e meio. Beleza. Bom, a partir daí consegui entender um pouco mais o fenômeno, vamos juntar o pessoal, vamos levantar hipóteses e tentar agir sobre elas. Então, se a gente está falando de um problema de desvio de padrão, a gente está buscando uma causa raiz para esse desvio de padrão. Existe uma causa que fez com que aquilo que a gente tinha, um nível X, passe a ser X menos Y. Desculpa as variáveis aqui. Mas então a gente estava buscando essas causas raízes. Então, enfim, conseguimos montar uma equipe multidisciplinar, níveis hierárquicos diferentes, para juntos nos debruçarmos sobre aqueles dados e nos aprofundar ali com ferramentas da qualidade e outros estudos para chegar nessas hipóteses de causa raiz. Chegamos, depois de uma semana bem de discussão, bastante aprofundamento, se aprofundando bastante no problema, perdão. Chegamos a algumas hipóteses, fomos validar essas hipóteses na prática, a hipótese que eu digo ir, ver a operação, ver se aquilo realmente se passava, e deixá-las mais robustas e traçamos um plano de ação, né? Bem comum para quem já teve que resolver algum tipo de problema nesse sentido. Bom, depois disso foi essa parte mais romântica, né, da coisa, mais bonita de chegar no plano de ação, e vem a questão de implementar o plano de ação, que é sempre onde todo mundo tem aquela dorzinha bem grande, né? Então fomos implementar esse plano de ação, passamos mais ou menos 2 meses para conseguir fazer com que essas ações, que essas novas maneiras de executar alguns processos fossem implantadas. É muito difícil, qualquer mudança é muito difícil, qualquer coisa que você vai alterar o dia a dia de alguém é difícil. Todos estamos sentindo agora como é difícil, né? O dia a dia está difícil agora. Porém, sempre coletando métricas, vendo o impacto que aquelas ações tinham realmente na operação e nos indicadores que a gente estava acompanhando, a produtividade que a gente estava acompanhando, e ajustando conforme necessário. É muito importante a gente ter essa flexibilidade, né? Às vezes um plano que a gente tem não dá para a gente seguir do começo ao fim, a gente vai falar até de gestão ágil logo menos, mas a gente ter essa flexibilidade de se adaptar ao que está acontecendo, ao meio que a gente está e está sempre respondendo com agilidade. Bom, no fim deu muito certo, no fim da história, depois de muita peleja, deu muito certo, a gente conseguiu eliminar os dois principais tipos de problemas que a gente estava tendo ali para aquela equipe resolver, e aumentamos bastante a produtividade. Então, uma vez que você reduz o volume de incidências, você aumenta o nível de produtividade, a gente conseguiu voltar a operar no mesmo nível de antes. Foi uma experiência bem legal, e acho que bem análoga também para o que a gente tem agora. Então, uma vez que a gente tiver alguma causa que está fazendo a nossa operação está abaixo do esperado, a gente tem que buscar essa causa raiz, buscar hipóteses para essa causa e tentar implantar ações para atacar essa causa raiz. Se essas hipóteses forem verdadeiras, o resultado, as métricas que você está acompanhando vão estar impactadas. Isso valida a sua hipótese. Caso não, vamos estudar um pouco mais e buscar outras hipóteses. Essa historinha. Bom, a gente fala muito de resolver problemas e a gente está falando especialmente de problemas complexos, dificuldades e tal. Uma coisa que eu acho que vai muito com o tempo, assim, que conforme vai entrando na cultura, né? Conforme o tempo vai passando e que seu objetivo no fim é sempre estar melhorando algum resultado, começa a ficar meio que seu, assim, meio que inado quase. A ideia de quebrar problemas em problemas menores. A gente falou, eu acho que muito do que o Bruno trouxe para a gente
tem esse conceito implícito, sabe? A gente estava conversando antes de começar o talk, quais experiências a gente poderia trazer para o pessoal, que mais práticas, assim, né, para o pessoal entender, cara, como que eu me identifico, né? Como que vocês que estão escutando um pouquinho da gente, como que vocês vão se identificar com o que a gente está contando aqui? E eu pensei, assim, um problema que uma grande parte das empresas devem estar sofrendo agora, né? Que dor que a gente pode estar sentindo? E imagino que receita seja uma que, né, esteja apertando o calo, assim, para diversos segmentos, setores, enfim. Alguns estão despontando e vão se dar muito bem com a situação que a gente vem vivendo, e outros estão sofrendo pra caramba. E aí, quando eu falo em quebrar problemas em problemas menores, a gente tem um mindset, assim, quando eu penso em receita, eu já penso, tá, como que eu consigo melhorar minha receita? Eu vou trabalhar em quais, eu começo já a quebrar minha cabeça em bloquinhos. Então, eu estou falando de receita, quais bloquinhos eles impactam na receita? E eu tenho um bloquinho número 1, que seria o bloquinho volume, eu tenho um bloquinho número 2, que seria o bloquinho ticket médio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu volume ou eu vou aumentar meu ticket médio? Aonde que eu posso impactar? E aí eu começo a quebrar de novo. Dentro de volume, como que eu posso quebrar o bloquinho volume em problemas ainda menores? Eu pensei aqui, a gente tem realidades bem diferentes, eu não sei se nosso público aí tem um pessoal mais do mundo tech, de funil de vendas e tal. Pensei em contar um pouco desse caso, assim, porque quando a gente entra em volume, a gente pode entrar volume por vendedor, volume por região, volume por diversos produtos, famílias de produto, enfim. Eu pensei em trazer um caso aqui para vocês, um pouco diferente para o pessoal de produção, assim, né, que está mais indústria e tal, que é pensar no volume como, para eu chegar naquele volume, então, de vendas, eu preciso converter um número de possíveis clientes. Quando eu falo de conversão do número de possíveis clientes, eu posso provavelmente quebrar ainda essa conversão em problemas ainda menores, que aí a gente entra na questão do funil de vendas. E um caso que a gente passou num último projeto foi um dos nossos grandes focos era exatamente isso. Então, a empresa estava numa situação um pouco diferente da situação que a gente vem vivendo hoje, mas numa situação de, cara, eu preciso continuar crescendo e uma das minhas preocupações é como que eu garanto que eu continuo crescendo no mesmo ritmo ou até mais vezes, mais rápido do que eu vinha crescendo por conta de aportes, enfim. E como que eu faço para crescer, continuar crescendo nessa velocidade, sem depender 100% do meu time de vendas, né? Sem ter que estar contratando para caramba. Beleza, identifiquei uma questão. Então, estou falando de receita, tal, estou quebrando, vou chegar no ponto de conversão. Como que eu consigo melhorar a minha conversão de possíveis clientes? E aí, dentro de melhorar a conversão de possíveis clientes, a gente foi quebrando essa conversão por etapas do funil de vendas deles. Então, vamos supor que eu tenho um possível cliente, esse possível cliente ele tem que ser conectado, esse possível cliente conectado, ele precisa fazer uma demonstração, para ele conhecer um pouquinho mais o meu produto. Aí depois que a gente faz essa demonstração, aí que a gente tenta converter. Então vamos supor que esse processo de vendas dessa empresa X, ela seguia mais ou menos esse fluxo. Legal. A gente precisa aumentar nossa conversão, mas onde está apertando no calo? Voltando para essa ideia, né, de quebrei meu problemas em problemas menores, qual que é o que está apertando mais o meu calo? Muito com a ideia do Pareto também, né, que o Bruno trouxe para a gente. Onde está puxando mais para baixo o meu indicador? A gente viu, putz, eu não estou conseguindo conectar as pessoas, estou tendo uma baita dificuldade de conectar. Então, depois que eu identifiquei que ele é um possível cliente, eu não estou conseguindo conectar com esse cara para marcar uma demonstração. Opa, legal, então vamos trabalhar com isso. Aí eu já entrei no nível de pré-vendedor, não de vendedor. Tá, qual a nossa dificuldade de conectar? Quais são as nossas hipóteses? Quais são as possíveis causas de eu não estar conseguindo conectar? Então, no fim das contas, a gente está usando mais ou menos a mesma lógica para resolver problemas completamente diferentes e com uma ideia muito parecida, né? Legal, quais são as grandes hipóteses e causas de eu não estar conseguindo conectar? Pô, será que se eu ligasse rápido para o meu cliente, será que a gente não conseguiria conectar mais? E aí a gente começou a rodar alguns testes, assim, de como a gente poderia fazer para o nosso time de pré-vendedores conectar muito rápido os nossos possíveis clientes, que eu estava chamando para vocês. E aí, com essa ação, a gente conseguiu melhorar, assim, dobrar
em alguns meses, o percentual de clientes que eu conseguia conectar em menos de uma hora, por exemplo. Porque a gente viu que, putz, imagina a gente, né, se colocou no lugar do cliente. Se eu vou lá e falo que eu tenho interesse no produto, eu vou adorar que alguém me ligue em menos de uma hora ali, rapidinho, porque é o momento que eu tô mais engajado. Se o cara demora horas, dias, às vezes, para me ligar, eu fico perto de engajamento. Então, dando um exemplo, assim, né, no fim das contas, a gente está falando aqui de resolver problemas e a lógica vai ser muito similar. A gente vai estar olhando para um problema que é aquela questão do resultado indesejado, da melhoria contínua, identificar se é um problema complicado ou complexo, eu desdobro meu problema, eu tento identificar as causas daquilo, eu rodo um plano de ação e vejo se está fazendo sentido, se está melhorando o meu resultado ou não. Então, acho que fica legal a gente trazer casos assim de formas muito similares de resolver problemas muito diferentes, né? É isso aí, legal, legal. Pincelando aí o público da produção, da engenharia do chão, ali com o exemplo do Bruno, e também para esse lado de vendas, a parte da receita das empresas, para um outro público também pode estar presente aqui com a gente. A gente percebe a semelhança entre os dois, inclusive que o pessoal comentou no início da nossa conversa, em buscar entender o problema e buscar a causa raiz e, a partir disso, tomar os planos de ação e as hipóteses. Também falamos sobre o Pareto 80-20 e esses conteúdos que a gente, essas metodologias, esses nomes, alguns conceitos que talvez não você e o pessoal ainda não tenha familiaridade, a gente também vai estar enviando por e-mail para todos os nossos inscritos, então, o pessoal que está assistindo a gente, para complementar a nossa conversa de hoje. E, bom, Ana, eu fiquei com algo que acho que pode ser legal. O cenário que tu ilustrou para a gente foi um cenário em que a gente estava buscando aumentar, a demanda tinha aumentado. Uhum. Um cenário de escassez como o atual, como que tu enxerga que esse problema que foi resolvido por vocês pode ser aplicado ao cenário atual? Cara, o negócio é que eu podia ter. É que assim, era um contexto de crescimento super acelerado, tá? Mas podia ter sido o contrário, né? Porque eu melhorar minha conversão vai ser ótimo em todos os casos. Então, se a gente tivesse. Putz, tá entrando pouco. Tá entrando pouco. Tem poucos possíveis clientes. Como que eu faço para converter o máximo possível dos poucos que tem? Então, a lógica é muito parecida, assim. Aí, talvez, poderia ter um outro problema, que aí seria, antes disso, né, da conversão, poderia ter a qualidade do que está entrando, está complicado, o volume é instável, o número de pessoas que está entrando é instável, ou o volume é muito baixo, ou a qualidade não é muito boa. Então, tem algumas hipóteses para o começo ali do funil que eu estava falando, ele está impactando também. Nesse caso, a gente tinha todos esses problemas, nesse caso que eu ilustrei, mas eu dei um exemplo assim só do ponto. Então, podia ser o contrário, sabe? E acho que a forma de resolver ia ser muito parecida, assim. Legal, legal. A gente percebe a semelhança e como a metodologia é uma aliada para a gente estar resolvendo, enfim, estar atingindo melhores resultados em qualquer situação, né? E, Sim. E, Guilherme, Rafa, por favor. trazer um ponto, pegar um gancho da Ana, ela comentou ali, a gente vai ter um problema, que vai ser um resultado indesejado, uma diferença entre o estado atual e o estado futuro, mas para a gente ter um bom entendimento de quais são os problemas, a gente precisa ter digamos, objetivos bem estabelecidos e as métricas desses objetivos bem estabelecidos, para a gente saber se a gente está com um problema abaixo da meta ou não. E a partir disso, a gente aprofundar a análise e buscar planos de ação, né? Então, eu vou falar um pouco de outro problema que imagino que deva estar sendo bem recorrente nesse cenário de incerteza, de crise, que é redefinir ou se reinventar os objetivos estratégicos e aonde eu vou ter meu foco, qual projeto eu vou dedicar os recursos que estão escassos, né? Então, a partir do momento que você tem isso definido, consegue ver mais ou menos o seu norte, que vai de caso a caso, você vai desdobrar esse objetivo e vai indo de níveis para estratégico, tático, operacional, né? Eu vou puxar alguns pontos de atenção, de algumas falhas que podem atrapalhar na hora de você resolver os problemas do dia a dia, que estão dentro do desdobramento estratégico, né? Do desdobramento dessas metas. Podem ser algumas pegadinhas aí na hora de você for resolver um problema, você não vai estar olhando pelo viés correto, né? Então,
Se a gente tem uma meta geral da empresa, por exemplo, faturamento de X, a gente também tem metas linkadas a esse faturamento em níveis abaixo, né? Então, se a gente tem metas alocadas em níveis errados, isso vai gerar confusão. Além disso, se a gente tem excesso de métricas, então muitos resultados para serem atingidos ou muitas ações para serem atingidos, isso vai ser um problema também. Se a gente tiver métricas concorrentes, que é uma influencia no resultado da outra de maneira inversamente proporcional, a gente vai ter um problema também na hora de analisar. E se a gente não tiver metas alinhadas com o resultado final, com a visão da empresa, tiver uma vaidade de estar medindo muita coisa, isso também vai atrapalhar na hora de estar resolvendo os problemas no dia a dia, né? Então, na IGEP, quando eu entrei no ano passado, a gente estava no último ano de planejamento estratégico, né? E foi sempre comum a gente ter muita métrica, querer mensurar muita coisa, como bons engenheiros de produção, né? E à medida do que a gente media, a gente não agia tanto quanto, né? E da mesma forma, eu vejo que a gente tinha uma certa confusão em alocar quais métricas em cada nível estratégico, ou em cada área, por exemplo. Ou se a gente vai botar uma métrica de resultado ou uma métrica de controle. Só para dar um exemplo, a gente tinha 29, 30 membros, e uma das metas era a taxa de ocupação dos membros. Então, todo membro está executando o projeto, quanto do tempo dele, durante a EGEP, ele vai estar executando o projeto. E a gente acabou vendo no final que isso era mais um indicador de controle propriamente do que uma meta a ser batida. Porque, digamos, a gente tem a nossa meta de faturamento e a gente tem a nossa meta de taxa de ocupação, por exemplo. Para a gente bater a nossa meta de taxa de ocupação, a gente possivelmente poderia forçar projetos que não estão dentro do portfólio, ou projetos que não são interessantes, ou, enfim, forçar ações para atingir essa meta que iriam contra a estratégia da empresa, que está definida ali na nossa visão, né? Então, essa era uma métrica mais que você podia controlar. Então, minha taxa de ocupação está tanto. Pô, beleza, vou usar isso como tomada de decisão para saber se eu aumento meu ticket médio, se eu prospecto grupos diferentes. Então, essa divisão, tem que tomar muito cuidado essa divisão entre o que eu vou medir que realmente é resultado e o que eu vou medir que é mais uma métrica de controle para ter um entendimento da minha métrica de resultado, né? E acho que um outro ponto que ficou muito claro para mim, eu lembro, era a questão de tráfego no site, então marketing digital ali. A gente tem a meta de faturamento, tem a meta de número de projetos vendidos. Para isso, o pessoal do marketing tem que gerar uma certa quantidade de leads qualificados, né? Então, se a gente colocar leads qualificados como uma meta, tá ok para aquela área. Agora, se a gente colocar só tráfego no site, a gente vai ter um indicador de qual que é a efetividade do site. Mas não necessariamente aumentar muito o tráfego no site vai gerar leads qualificados, que vai gerar vendas. Então, tem esse desdobramento, esse cascateamento. É muito comum aparecer muita métrica vaidosa, que a gente chama, né? Então, a gente está olhando muito para aquilo, está aumentando aquilo, mas aumentando aquilo não está atingindo o resultado-chave estratégico, né? Então, nosso tráfego no site está gigantesco, mas, pô, a gente está com 50% da nossa meta de vendas batida, sabe? Então, acho que algumas perguntas para conseguir guiar o pessoal a definir qual que é esse objetivo, qual que vai ser o foco a partir de agora, se a gente vai mudar de foco a cada mês, porque a cada mês está um cenário diferente. Algumas perguntas para guiar, eu acho que, bom, primeiro, qual métrica define o meu objetivo estratégico, né? Então, se eu atingir isso aqui, eu vou atingir um objetivo. Por exemplo, lembro que na RD Summit comentavam, nosso objetivo é ser o melhor evento de marketing, de conteúdo digital, enfim, do Brasil. Seu detalhe, né? Melhor, é algo qualitativo. Então, como é que eu vou medir isso? Eles pegavam e falavam, vou destrinchar isso em resultado financeiro, então tem que estar dentro do orçamento tal, tem que ter uma receita tal, vou destrinchar isso no NPS do evento, o NPS tem que ser tanto, tem que ter tantos inscritos. Então, todas essas métricas definiam o objetivo. Então, a partir do momento que a gente tem isso, a gente está com o nosso objetivo, nossas métricas bem estabelecidas. E daí a gente vai destrinchando e vai vendo quais indicadores de controle eu posso controlar, não de fato correr para que eles aumentem, que seria os de resultado, mas quais eu posso controlar, só visualizar para ter uma boa tomada de decisão se a minha métrica de resultado está evoluindo. E uma outra pergunta é se eu estou medindo demais e agindo de menos, né? Eu lembro que a gente tinha, cara, assim, muito indicador mesmo. Tinha, vocês sabem melhor do que eu, né? Taxa de conversão, ticket por
por segmento, ticket por bairro, ticket apresentado, enfim, tinham muitos indicadores e a gente acabava olhando para eles uma vez no semestre e fazia um plano de ação estático, que não era muito ágil, então não era muito acompanhado cada semana, cada mês, e acabava que não tinha resultado, sabe? Então, às vezes, ter menos indicadores precisos e controlar alguns outros e ser ágil nessa tomada de ação e realmente estar acompanhando se eles estão aumentando ou não, é mais efetivo do que ter muitos indicadores ou ter indicadores vaidosos ou métricas concorrentes. Enfim, acho que esse é um ponto que pelo fato da gente estar tendo uma confusão estratégica, né, então a gente não sabe para onde a economia vai, a gente não sabe se a gente entrega nosso produto de forma X ou Y, ter uma organização estratégica para resolver os problemas é algo muito importante. Então, esse foi a experiência que eu tive no ano passado que fez com que a gente conseguisse ter uma clareza maior e atingir os resultados, né, no médio prazo. Legal, legal. Obrigado aí. A Riva deu uma pincelada grande também, trazendo uma outra perspectiva, um outro cenário em que a gente vai estar utilizando das metodologias e todas elas seguem a mesma linearidade, a mesma ideia. O Guilherme começou quase respondendo ali até a pergunta do Eduardo. Então, justamente e novamente, identificar a causa e traçar planos de ação, hipóteses que vão estar resolvendo esse problema. Querendo ou não, foi o que a gente, para quem estava ali no começo do talk, foi o que a gente da EGEP fez internamente e depois externamente. Analisamos os nossos problemas internos, então, até particularmente, estávamos com problemas de gestão interna, de comunicação interna da empresa, e também tínhamos problemas referentes, que esses são problemas mais subjetivos, também tínhamos problemas que interferiam diretamente na nossa execução, que era a execução dos nossos projetos. Então, como que a gente ia estar... Rafa? Cortou, né? Cortou, acho. Bom. Será que acho que a gente podia ir tocando, não? Vamos para um próximo tópico aí. Eu estava até, o Rafa puxou aqui que o Eduardo perguntou, eu estou até, Eduardo, estruturando aqui uma respostinha para mandar, para a gente puxar. A gente tinha pensado em 3 grandes... Oi, Rafa. Perdão, voltei. Falando em problema, o único problema que não podia acontecer, aconteceu. Né? Problema de internet. Não, mas tá tudo certo. Problema bem atual, isso aí. Verdade. Mas, gente, mas pior que, só até lá dentro, pior que, olha que loucura, né? Essa questão do home office é um ponto básico, assim, mas tanta gente fez uma mudança super, assim, sem planejamento e simplesmente tacou todo mundo home office e tal, sem olhar o básico. Será que esse pessoal vai ter como trabalhar dentro de casa, né? E aí isso acabou gerando um monte de probleminha, assim, desnecessário depois, porque as pessoas não tinham o básico para trabalhar de casa. E aí como que a gente faz para... A gente vai, até na parte de a gente vai conversar um pouco de comunicação, a gente vai até trazer um pouco algumas práticas que podem ajudar nisso. Mas agora me veio a ideia técnica, sabe? O básico, assim, tipo, será que a pessoa vai ter uma internet para rodar? O que ela precisa ter no computador dela, sabe? Coisas básicas, assim, que às vezes a gente deixa passar em momento de mudança muito rápida. Total. Bom, aproveitando aí já, a Ana deu início pra gente. Vocês na fábrica estão trabalhando de home office, trabalharam desde o início, não sei, tu me corrija se eu estiver errado, da quarentena. Queria compartilhar com a gente um pouquinho como que tem sido trabalhar, como é que foi a transição, quais dificuldades vocês enfrentaram e como que foi para resolver esses problemas que vocês enfrentaram? Legal. Nossa, é engraçado, né? Porque antes a gente pensava, não, fazer consultoria home office não dá, é impossível, muito difícil. Como que você vai, enfim, né? Implementar as coisas assim, conseguir engajamento do cliente. A gente trabalha, ao mesmo tempo que é um trabalho muito analítico, é um trabalho de influência muito grande. Então, como que a gente vai conseguir ter esse engajamento e tal de casa? Enfim, gente, que surpresa boa no fim das contas. Então, essa é uma boa notícia, porque a gente descobriu que dá para
que dá para trabalhar muito bem, assim, de casa. Desde o começo da quarentena, assim, Rafa, todos os times estão de home office. E aí eu queria compartilhar umas práticas que nos ajudaram demais, assim. Na fábrica, a gente implementa muito, a gente leva muito para os clientes a importância das reuniões de resultado, nos modelos de gestão, no ciclo de aprendizado como um todo. E aí a gente acabou pegando alguns benchmarks, assim, até do mundo tech, do modelo de gestão como um todo que a gente já implementava, do mundo tech, um pouco com essas ideias de retro, e a gente foi testando assim, o que estava fazendo para o nosso time, o que o nosso time estava fazendo falta, e foi adaptando, e a gente chegou no modelo atual que é o seguinte: todos os dias. Primeiro tem um ponto bem particular, antes de eu falar dos rituais mais padrões, que é um ponto bem particular do que a gente vem vivendo, que é a gestão da crise e a criação de um comitê de crise, né? Então, o primeiro ponto é que a gente criou esse comitê de crise na fábrica e a gente tem uma reunião semanal para conversar sobre o que está... fatos, né? Fatos, o que está acontecendo no mundo, impactos no Brasil, para a fábrica, hipóteses e assumptions assim, que a gente tem e como que isso vai impactar nos nossos planos de ação e na nossa comunicação interna. Então, essa é uma reunião semanal que está rodando, e aí ela é input para uma reunião bem rapidinha no início da manhã, de alinhamento do time de pessoal. Começou o dia, trazer um pouco de questões econômicas, globais e tal, e um alinhamento, assim, geral. E aí depois vem para os rituais normais. Então, esse ritual de comitê de crise, reunião semanal e uma conversa, assim, no início do dia, mais para trazer dados, assim, do que vem acontecendo no mundo tal, antes de fazer a reunião de bom dia, é uma situação atípica para o que a gente está vivendo, mas pode servir de benchmark para vocês. Aí agora já falando de rituais meio que padrões, assim, que não precisa a gente está numa situação de crise, né? Que já é um ritual que a gente pode seguir sempre. O que a gente vem fazendo? Então, depois dessa reunião do time inteiro, a gente foca nos times de cada projeto e a gente faz a tal da daily. A tal da daily, ou reunião de bom dia, já vi nomes diversos para essa reunião. Tem na indústria, pelo menos a galera gosta de fazer de pé até, né? No nosso caso, não é muito... não dá para fazer de pé. Mas, enfim, a reunião inicial galera, qual que é o guide do dia? O que a gente vai entregar hoje? Então, a gente revisa qual que é o planejamento do projeto e o que eu preciso entregar hoje. Uma vez que a gente tem já a reunião semanal, então olha como as coisas vão se desencadeando, né? Então, eu tenho o escopo do projeto, eu tenho a reunião semanal, eu sei qual que é a minha meta da semana. Na do dia, galera, o que a gente consegue entregar hoje? Cada um tem seus minutinhos ali, uma reunião super rápida, bem de alinhamento, e aí fechou, começa a tocar o dia. No final do dia, a gente faz mais uma, que é, conseguir entregar o que eu tinha combinado, quais foram as anomalias, né? O que tá de pendência, onde eu travei, o que eu preciso de ajuda, o que o pessoal precisa da minha ajuda, ou que eu preciso subir pro fundador da fábrica, enfim, para destravar alguma coisa. Aí fechamos o dia, então a gente já... E aí, já tem alguns outputs para a dele do dia seguinte, porque eu já sei o que travou, já sei o que vai ser meu foco no dia seguinte, a gente já se alinha. E aí... todo dia a gente começa assim, tem a reunião do time inteiro, mais com assuntos diversos da fábrica e tal, aí vai para o foco do dia, fecha em como foi. E aí, no final, na sexta, que eu falei para vocês que foi até um pouco de benchmark, assim, do que acontece no mundo mais de desenvolvimento e tal, aí a gente olha para a semana e fala, opa, aquilo que eu planejei para a semana, eu cumpri? Quais foram, o que a gente deveria ter feito que a gente não fez? Então, o que ficou de pendência que a gente vai ter que somar no bolozinho que é da semana que vem? E aí a gente fecha com a retro na sexta, e aí segunda, planeja a semana, e aí faz o planejamento do dia. Então, assim, a gente já tinha a cultura de fazer reuniões diárias e semanais, quando era, né, vida normal, pessoalmente, mas, nossa, foi muito importante a inclusão da closing, né, da reunião do final do dia, e a disciplina, assim, de ter esse touch com o time todos os dias no home office, porque... é outra coisa, né? Você não tem a pessoa para tocar e falar, cara, travei aqui, me ajuda. É outra vida, assim. E foi muito importante essa rotina de comunicação, de planejamento, gerenciamento, para a gente conseguir entregar valor para o cliente. Assim, esse modelo de vocês, Ana, até meio que facilitou, né, a transição, talvez, para esse trabalho em casa, né? Se não tivesse já uma estrutura tão flexível, tão adaptável.
igual Total. muita gente está passando agora, né? Seria É, muito mais complicado. Demais, exato. E foi assim, a gente teve que dar uma adaptada e ser mais rígido em cara. A gente não pode perder do final do dia, por exemplo, porque está sendo mega importante. E o legal, assim, olha como as coisas vão casando, né? Isso vem muito a gente faz reunião de feedback mensal também com o time. E isso foi uma troca, sabe? E aí também a importância, sabe, de você ter reunião de one-on-one, assim, que a gente chama com um time. Então, uma coisa foi alimentando a outra, sabe? Uma cultura que a gente já tinha, que a gente já implementava nos clientes e tal, de gestão, que a gente trouxe e mega ajudou no home office. Aí os one-on-one servindo de input, falando, cara, mas eu ainda tô sentindo falta de tal coisa. E agilidade para mudar e ficar testando novos. Até a forma que a gente escreve a pauta e a ata, a gente foi mudando. Assim tá fazendo sentido, assim não tá, mais rápido. Tem tempo, não tem. E tá sendo um aprendizado, assim, mas nossa, ajudou demais. massa, legal. Galera, vou aproveitar aqui a oportunidade, a pausa, para a gente, só para pedir para vocês que a gente vai estender a nossa conversa por 10 minutinhos a mais, em função do atraso que a gente teve para iniciar. E, bom, conto com a presença de vocês para a gente estar seguindo até o final. E também, o pessoal tem comentado aqui, tá bem legal, trocando ideias, experiências e também resultados que tem atingido nesse momento. E, bom, vou pedir para vocês anotarem e pode já mandando as perguntas no chat mesmo, que a gente vai, ali naqueles 10 minutinhos finais, a gente vai estar respondendo e construindo aqui algo junto. Show? E, bom, para dar continuidade, fazer uma pausa, um adendo, na verdade, a fábrica, a consultoria, criou um comitê de crise para analisar os fatos e definir novas estratégias. Vocês acham que interpretar a situação e a causa é algo importante? Com certeza. Além disso, a Ana falou bastante sobre reuniões diárias, sobre reuniões semanais, e a gente está redefinindo as diretrizes de maneira muito ágil e focada. E como o Guilherme trouxe para a gente tem que ter muito foco na hora de estar medindo e agindo. E é a partir das medições que a gente vai estar tomando essas novas ações. E principalmente num momento como esse, não é momento da gente estar perdendo tempo, não é momento da gente estar perdendo tempo e energia e esforços e mão de obra. E para isso, a Ana ilustrou bastante para a gente nesse caso prático de como que eles estão atuando durante a crise, a metodologia, o uso de metodologias ágeis na empresa, como a gente utiliza na EGEP, contribui muito para a gente estar conseguindo justamente se adaptar e ainda assim trazer resultados mesmo com o cenário volátil atual. Queria perguntar para vocês, Brunão, se puder começar, o que é a metodologia ágil e como é que ela pode ajudar a gente nesse cenário em que a gente passa. Boa, boa. Não, completamente. A Ana ali trouxe um case prático já de como que a agilidade foi fundamental nessa flexibilidade de conseguir responder essa diferença, né, que tá de trabalhar agora comparado com antes. Então, a agilidade em conseguir realmente se adaptar às condições atuais e tá conseguindo continuar operando, entregando valor. Então, até contextualizando, então, né, respondendo a sua pergunta, trazer uma frase do Panda, que é um Agile Coach que é o Agile Coach da PagSeguro, um monstro da agilidade e do pensamento enxuto, que ele fala, né, que ser ágil, né, não é entregar rapidinho, não é fazer mais rápido, necessariamente diminuir o lead time, né, o tempo de entrega, e sim você conseguir se adaptar mais rápido, né, para conseguir estar respondendo essas diferenças que surgirem, esses problemas que surgirem e conseguir implantar com agilidade as mudanças necessárias para estar operando dentro desse contexto. Então, acho que esse exemplo dele é fantástico, essa frase dele é fantástica, né, para já quebrar essa mitificação que às vezes a gente tem, né, de ser ágil, ser rápido, que não é bem por aí. E eu vejo, assim como a Ana, dentro desse contexto que a gente está agora, na agilidade, uma ferramenta e uma filosofia por trás dela enormemente válidos para ajudar a sair desse problema, para conseguir implantar rápido as melhorias necessárias. Poxa, tem que adaptar minha operação. Vamos supor que a empresa tem a operação e continua trabalhando agora, mesmo em tempos de crise, porque é uma atividade fundamental. Então, tem que adaptar essa operação para conseguir
ter um ambiente de segurança para os funcionários e para os clientes. Então, como que eu vou implantar isso rápido? Como que eu vou conseguir entregar esse ambiente rápido para voltar a operar? Então, poxa, a agilidade é fundamental. Então, outro lado, vou trabalhar de casa, o pessoal está conseguindo fazer home office, é um tipo de trabalho que dá para fazer de casa, mas, poxa, nunca fizemos isso antes. Vamos ter que adaptar toda essa estrutura, esses ritos, criar talvez ritos para poder estruturar, né, essa nova forma de operar, e tem que ser rápido, tem que ser ágil, não adianta. Então, até trazendo um pouco assim para ilustrar um exemplo assim de aplicação da agilidade na parte estratégica, queria trazer um exemplo de um projeto que eu tive a oportunidade de fazer, participar ali na QualiRede, que é uma gestora de saúde aí em Florianópolis. Aí em Florianópolis, na verdade, acho que não tem só a Ana tá em Florianópolis, né? Mas tá em Sampa, é verdade, não tem ninguém em Floripa aqui. Mas, enfim, lá em Florianópolis, saudades. É uma empresa gestora de planos de saúde na Grande Florianópolis, que está sendo uma baita de uma precursora da transformação do modelo de saúde dentro do Brasil, que está passando por diversas transformações, da questão de mudar mais essa ideia do fee for service para um cuidado mais do paciente, de antever problemas, de ser mais proativo e evitar que a pessoa venha ficar doente mesmo. E, poxa, mudamos uma estratégia tão grande assim dentro desse mercado como um todo, desse ramo como um todo, é necessário que a empresa também passe por muitas reestruturações e consiga se estruturar para poder estar fazendo essas melhorias que precisa. Então, nesse projeto foi focado em trazer muitas melhorias de fluxo e melhorias através da digitalização, né? Esse projeto foi em parceria com o LIB e usou o pensamento sistêmico da A3, o pensamento A3, para conseguir desdobrar o problema, pensar em como trazer melhorias. Nesse caso, foi um pouco diferente daquele outro exemplo que eu trouxe, que a gente tinha um resultado legal já de operação, que caiu e tinha que voltar para ele, porque foi pensado em um estado futuro totalmente novo, que não tinha sido executado antes, não foi algo que já existia e que estava querendo se recuperar, estava querendo quebrar com o existente e pensar no estado futuro, atingir um estado futuro ainda não vigente. Então, nesse caso, seria um outro tipo de problema, seria um problema, digamos assim, que a gente cria, né? Porque a gente tem a operação está funcionando, a operação está bem, mas eu não quero mais ficar aqui, eu quero chegar num novo nível, então eu vou criar um novo objetivo e eu quero atingi-lo. Essa seria um problema proativo, né? Que a gente cria para poder atingir. Então, que até seria mudar para melhor, né? Que dentro da filosofia japonesa do Lean a gente chama de Kaizen. Né? O Kaizen na essência, então, seria isso, a gente chegar num patamar novo, mudar para um lugar melhor. Então, como que foi feito esse projeto, né? Foram 3 meses de bastante análise, estudo, desenho desse estado futuro, né, que não existia, eliminando já todos aqueles desperdícios, todos aqueles problemas que a gente não queria mais ter. E aí, depois que a gente chegou naquele plano de ação maravilhoso, né, com várias estruturações, com vários times novos e ágeis para conseguir estar entregando esse valor para a empresa, como a gente implementa, né? Então, a saída que a gente conseguiu para implementar algo dessa magnitude, porque você imagina mudar todo um fluxo de processo, é muita gente envolvida, é muito processo, e trocar a roda com o carro andando, né? O carro não parou a empresa para poder adaptar. Então, você tem que continuar fazendo isso enquanto está a operação acontecendo. Nós desdobramos essas ações em ações um pouco menores, e cada uma dessas ações menores virou literalmente um cartão Kanban. E assim a gente conseguiu fazer com que essas 80 grandes ações virassem cada uma 5, 6 ações menores, e o gerenciamento da implantação dessas melhorias, desse estado futuro, foi feito através de gestão ágil. Então, daquela equipe inicial que participou do estudo, que se aprofundou realmente no problema e criou junto, né, aquelas 10 pessoas que estavam idealizando aquele estado futuro, viraram líderes de projetos, então cada uma delas ficou responsável por uma equipe, que a gente agrupou de acordo com o tipo de melhoria, e essas equipes geriram esses projetos para conseguir juntas chegar nesse estado futuro. Então, uma vez que cada uma dessas equipes consegue fazer suas entregas, a gente foi construindo o estado futuro aos poucos. Assim, uma coisa muito legal do Kanban é que muitas vezes as pessoas perguntam, como é que eu implemento essa gestão ágil, o modelo de gestão tal, o modelo de gestão X, o modelo de gestão Y, e não existe um modelo que vai ser bom para todo mundo, sabe? Um grande problema que existe, na verdade, um grande falho na hora de implantar, de trazer uma gestão mais ágil, é tentar implantar algo que vinha em algum lugar exatamente igual na sua empresa, na sua realidade. Não necessariamente isso vai funcionar, porque o que está funcionando em algum lugar está funcionando porque está resolvendo os problemas que tinham ali.
E o Kanban, na sua forma mais básica, é aquele quadro, a fazer, fazendo, feito, uma reunião diária em que você vai discutir qual pé que está a implantação daquelas melhorias. E foi assim realmente que a gente começou. E a cada 2 semanas a gente fazia uma reunião para discutir, inclusive, o método e ir incrementando esse método. Então foi um processo muito incremental, iterativo, literalmente, como o próprio origem do desenvolvimento de tecnologias. E a gente foi incorporando, até que, poxa, hoje a gente existe um método quali-rede de gestão ágil. Tipo, vamos dizer assim, que juntou várias técnicas diferentes, várias maneiras diferentes de resolver os problemas que tinham ali, voltado para a realidade dali, e funcionou excelente, de forma excelente. Criou um engajamento enorme, as pessoas que não faziam parte, inclusive, das deles, olhavam aquilo porque, poxa, imagina, todo dia, em todos os andares da empresa, tinha uma equipe que se levantava e ia discutir o que estava sendo feito, como estava sendo feito, o que eram os impedimentos que existiam dentro daquele projeto que eles estavam fazendo. Isso chama atenção, isso cria engajamento, e o pessoal queria participar também. Então, foi muito fácil achar voluntários assim para entrar nos projetos seguintes. Foi uma experiência bem interessante. E aí, o plano era conseguir implementar essa transformação em 6 meses, e antes, inclusive, de 6 meses, a gente conseguiu implementar. Por quê? Porque realmente teve essa agilidade de responder essa mudança de mercado, e todo dia fazendo microgerenciamento, levantando, evidenciando os problemas, expondo esses problemas, escalando, inclusive, quando fossem necessários, a gente conseguiu implementar tudo. Então é sensacional, bem na linha da Ana também, assim como eles criaram a maneira deles de usar a gestão ágil, a maneira deles de fazer o gerenciamento deles e de adaptar para essa realidade em casa, foi a mesma coisa ali com a gente. Criamos o nosso modelo e pouco a pouco fomos melhorando. Ô, Brunão, só um ponto bem rápido, gente. Eu tô adorando que o Brunão tá tirando o romantismo do plano de ação, porque, gente, é tudo assim, né? Ah, não, entendi e tal. Fiz um plano de ação. Cara, se o plano de ação não sai do papel, não adianta nada, entendeu? Óbvio que, assim, se a gente foca ali no P do PDCA e tem um planejamento muito bem feito, a chance de você melhorar o resultado vai ser muito grande. Mas se você não fizer, e o que a gente mais vê, nossa, uma baita dor, até porque quando você é consultor, você que tá puxando aquilo, né? Não, às vezes não saiu puramente de dentro. Então, por isso que eu falo que o trabalho de influência é meio complicado, às vezes. E, cara, é ótimo você colocar verdinho de dano em cada ação, né? Só que aí a qualidade daquilo, e se aquilo foi feito mesmo, como que você garante? E aí você só vai ver depois, no final das contas, no resultado, assim. Então, adorei que você puxou, as 2 vezes você puxou muito isso. Cara, tirar o plano de ação do papel não é fácil. E precisa de engajamento mesmo. Não, perfeito, Ana. Inclusive, às vezes a gente pensa, o gerente de projetos é que ele consegue fazer dentro do prazo. Chegou no prazo, entregou. Gente, não, ao contrário, não é necessariamente o prazo. Vai dar muito problema no meio do caminho. E a gente está falando aqui de problemas. E a habilidade de conseguir gerir esses problemas e manter sua equipe motivada para resolver esses problemas é que faz o gerente de projetos ter êxito, né? Então, não é simplesmente um papel bonito e um prazo batido. É o problema ali, sair e resolver. E o ciclo de feedback, né, Bruno? Então pega ali aquele problema, aquele erro que deu e insere de novo no sistema para ajustar, né? Yes. Aí, 2 cases práticos de como estamos operando durante esse período, operando de maneira ágil ali na fábrica. O Brunão trazendo para a gente a implementação da metodologia ágil na Quali-Rede. Então, mais um case prático. E a Ana falou sobre tirar o plano de ação do papel e estar executando, e essa é a parte justamente mais difícil, e criar metodologias internas para a empresa e personalizadas para a sua realidade, é algo que a gente também tem que ter uma sensibilidade para estar adaptando essas metodologias para a nossa realidade, para a realidade interna da empresa e do cenário, né? A prova disso foi o cenário que a gente está vivendo, em que não existe metodologia que planeje ou que supra a gente num cenário como esse. E a metodologia ágil, por si, já traz essa ideia de flexibilidade, né? E foco na aplicação dela. E vou me permitir direcionar aqui uma pergunta e talvez uma resposta, Guilherme. A gente, quando eu estava entrando na EGEP, a gente estava passando por esse processo de justamente a implantação de metodologias ágeis no gerenciamento dos nossos projetos. Na época em que acho que tu estava como vice-presidente, se eu não me engano, né? E para finalizar, o que tu acha de compartilhar com a gente como que foi essa implantação do EGEP ágil que a gente chama e utiliza até hoje, e quais resultados
que ele trouxe. Bacana, Rafa. Acho que eu posso dar uma visão um pouco de quem estava do lado, mas quem não estava diretamente no processo de mudança ou executando propriamente o projeto, né? Então, isso foi um trabalho conjunto de bastante gente, que teve vários ciclos de feedback para ele se adequando e tendo sucesso, né? Então, o pessoal da área de projetos aí e adjacente, parabéns, ótimo trabalho, muito bom mesmo. E eu lembro que teve uma resistência muito grande, então é o que o Brunão falou, a gente tentava pegar uma metodologia redonda e tentava jogar para dentro e aplicar isso para os resultados, mas não era assim. Então foi realmente experimentando muito, executando muito e criando algo próprio que a gente conseguiu ter um resultado positivo. E vendo do panorama mais estratégico, os resultados da empresa em si, não um micro ali de como era o gerenciamento ágil dentro do projeto, a gente conseguiu, no geral, ter uma satisfação muito maior dos clientes, porque a gente delimitava um objetivo e como a gente ia produzindo parcialmente as entregas, ou, vamos dizer, a gente até mudava o escopo do objetivo do projeto, de acordo com a vontade do cliente, isso fez com que o NPS, de certa forma, vai aumentar no longo prazo, né? Mas isso fez que a gente tivesse mais recompras e clientes mais satisfeitos, porque o ciclo de feedback ficava mais curto e a gente conseguia retroalimentar esse sistema para ter melhores projetos. E isso, assim, impactou em vendas, impactou em projetos, impactou na gestão interna. Então, toda essa mentalidade de conseguir ter mais liberdade pelo meio, responsabilidade pelo fim, influenciou muito a cultura da empresa, né? E melhorou muitos resultados. A gente teve muito menos atrasos de cronograma, muito mais clientes satisfeitos, os consultores conseguindo se capacitar muito mais, o pessoal da Júnior conseguindo realmente ter liberdade ali para saber qual caminho tomar, sabendo que ele tinha responsabilidade pelo fim, né? Então não era aquele negócio quadradão assim, vou entregar esse mapeamento aqui X e ficar um trabalho operacional. Não, cara. Tipo, o objetivo do projeto é reduzir tal custo, é melhorar tal produtividade, X, tu vai ter que trazer isso dessa forma ou de outra, sabe? Então, no geral, fez com que a gente fizesse melhores projetos e que a gente conseguisse capacitar mais nossos membros, assim, né? Então, essa foi a visão que eu tive. Influenciou muito, não só em projetos, mas em todas as esferas da empresa, né? Total. Posso te Pode dizer garantir... melhor até, Rafa. Tá aí dentro. Pode até comentar se tá aí dentro. Exatamente. Posso te garantir que justamente refletiu na nossa operação da empresa como um todo. E, pessoal, percebam como uma simples mudança da metodologia, uma simples mudança da maneira como a gente executa e opera as coisas tem resultados que a gente nem imaginava que fossem estar trazendo. Então, resultado direto na operação e no nosso projeto, a gente vai estar ouvindo mais o nosso cliente, a gente vai estar redefinindo as diretrizes do projeto no meio do projeto para que a gente atinja um fim claro, que é o sucesso do cliente. Show! Conseguimos atingir um bom resultado na área de projetos. Isso, eu acho que por consequência, e como é algo que não fica em caixinhas, fica mais na cabeça das pessoas e passa para execução de fato, necessariamente passou, por exemplo, posso te garantir, arriba para a área de vendas, em que a gente faz essas reuniões semanais, faz sprints semanais, para saber como que está a execução aí do nosso funil de vendas. E, bom, já estamos finalizando mesmo. Vou puxar aqui duas perguntas que o pessoal fez para a gente responder rapidamente, que já estamos chegando às 8h10, eu realmente não queria passar do horário. O pessoal todo que estava às 8 horas, quando a gente era para ter terminado, ainda está aqui com a gente, então não queria descumprir isso com eles. A gente tem a pergunta aqui da Clarissa, agora no final, que falou assim, Bruno, tu comentou que vocês quebraram o plano em Kanbans. Cada cartão era identificado com um tempo médio para realização e vocês limitavam o tamanho do Kanban para um dia? Legal a pergunta. Vou puxar a pergunta da Bruna, e aí Ana e a Riva, se quiserem responder também, por gentileza. A Bruna perguntou sobre rever os objetivos nesse momento para conseguir se ajustar e adaptar nesse momento. Qual que é a nossa sugestão que a gente tem para conseguir determinar esses novos objetivos e novas frentes? Então, temos duas perguntas aí, uma direcionada para o Bruno e outra aberta sobre definir novas diretrizes e um novo direcionamento que a gente tanto falou aqui.
Legal, legal. Muito boa pergunta, Clarissa. Obrigado pela pergunta. Não, na verdade, a gente não usou estimativa de tempo. Quando a gente implementou ali na QualiRede, a gente julgou que todas as entregas eram entregas que deveriam ser feitas e que se a gente começasse a calcular ou estimar tempo, a gente ia começar a tender um pouco mais para uma gestão mais tradicional, waterfall. Então, a gente ia começar a tentar pôr planos, métricas de tempo, ter esse controle do tempo, e não era esse o objetivo. A gente queria ser mais ágil, a gente queria dar autonomia para a equipe. Então, cada pessoa que era responsável pela implementação de uma contramedida, desdobrava ela em ações de acordo com a forma que ela achava melhor gerenciável. E era muito livre para que essa pessoa, conforme ela fosse fazendo as dailies e fosse falando o estado atual daquela ação que ela estava trazendo, assim que ela percebia que o pessoal ia tendo mais maturidade, né, conseguia perceber que estava muito grande para se acompanhar, não estava conseguindo mostrar o progresso que acontecia, quebrar essa ação em ações menores. Então, retomando aí um pouco o que a Ana falou, o que a Eva falou, então, quebrando essa ação em ações menores, conseguia ter um gerenciamento melhor e acompanhar no daily o progresso. A ideia era que sempre o daily, sempre na reunião diária, tinha que conseguir trazer como avançou. Se não conseguiu trazer, pode ser porque a ação está muito grande, então vamos quebrar, ou pode ser porque tinha algum problema acontecendo. Vamos identificar esse problema e vamos resolver. Beleza? Rafa, você tá mudo. Obrigado pela agilidade na resposta. Ana ou a Riva, para responder a pergunta da Bruna? Pois é, queria puxar alguns pontos para tentar ser rápido também, porque o ponto dela é o seguinte, né? Como a gente está numa situação, como que a gente revê então esses novos objetivos e tal? A gente fez um talk com uma pessoa da rede de contatos do Darino, fundador da fábrica, de que a especialização deles é em gestão de crise mesmo. E eu gostei, assim, o que me marcou demais é que a situação que a gente vem vivendo não é uma situação de fazer as melhores decisões do mundo, assim, de fazer ok decisions, que ele chamou. Então, assim, a gente está numa situação que, cara, você não vai tomar a melhor decisão, porque a situação toda, todos os seus parâmetros mudaram. Então, suas metas, por exemplo, de vendas, pode ser que não faça mais nenhum sentido agora. Ou porque você estourou e você tem que dobrar, triplicar às vezes, ou porque, cara, não faz mais sentido, você vai ter que se reinventar. Então, eu gostei muito só com uma mensagem, assim, eu gostei muito dessa frase dele, que a gente está vivendo uma situação de não fazer as melhores decisões, mas as decisões ok. E como que o legal é refletir o que está apertando no calo, quais resultados ali financeiros, enfim, né, da empresa estão sendo impactados, como que eu garanto a saúde e bem-estar de quem está trabalhando na minha empresa e em que momento a gente vai falar disso, que entra muito naquela questão do comitê de crise e tá entendendo o que está acontecendo no mundo, o que isso está me afetando e o que eu vou fazer para mudar isso, né? No sentido de decisões mais ok possíveis. Bacana. Pegando um pouco do gancho, acho que, tipo, só de pensar em mudar ou alterar algo já é quase que essencial, né? Porque se você tem uma meta que é impossível, você vai ter um engajamento quase zero, né? Da mesma forma que se explodiu, que nem a Ana comentou ali, tá explodindo as coisas, a gente vai ter que reajustar a meta para o nosso cenário. Então, pegar um pouco da definição que a gente deu ali de complexidade no início, cara, é um cenário extremamente complexo que não tem como prever resultados. É muito difícil de fazer isso. Então, acho que o indicativo é tentar obter o máximo de informação possível, juntar a galera na sala, ver o que está cutucando para fazer, brainstormingzão, e depois disso ir testando experimentalmente, sabe? Definir um foco específico, claro, não vai tirar para todos os lados, mas definir um foco, faz experimentação, faz um PDCAzinho curto, obtém feedback, vê se deu resultado, se não deu, vai em outra direção. Assim, eu não estou com trabalho, estaria só na graduação nesse semestre, eu não estou passando por isso dentro de um trabalho, mas de início seria o que eu pensaria, sabe? Pô, não dá para planejar algo muito complexo. Tem que nem a Ana comentou, tomar uma decisão ok, experimentar, ver o resultado e seguir na direção se está dando ou se não está dando, sabe? A gente está um pouco no escuro, eu vejo. Tem que acender uma lanterninha aí e ver aonde está o ouro. Oh, legal. É justamente a essência de tudo que a gente conversou aqui, né? Vamos partir já para a finalização. Eu vi aqui que a Milene também compartilhou com a gente que na Estofacar criaram novas estratégias em cima do problema. Milene, é cliente nossa, Estofacar, então já fica aí também, pessoal de Floripa, a indicação. Espero que nós tenhamos contribuído para essa mudança, para essa mentalidade, para vocês estarem redefinindo a estratégia de vocês nesse momento.
Também agradecer a participação do pessoal no chat e a presença de todos vocês, tá? E acho que, bom, para finalizar, eu tenho alguns recadinhos antes da gente finalizar de fato. Primeiramente, agradecer ao Sebrae, tá? Que eu não mencionei no início do evento, mas faço questão de reforçar agora por ter realizado esse evento com a gente, tá? E auxiliado na divulgação. Então, é o início de uma possível parceria bem legal aí. O outro, que é para vocês, e estou muito feliz que também temos pessoal quase todo aí, continua com a gente vai fazer um sorteio de um livro, tá? Para todos que se inscreveram e estiveram conosco no evento. E ele vai rolar amanhã, numa live no nosso Instagram, e o nosso Instagram é @jep no Insta. O pessoal da empresa que estiver online pode mandar ali no chat para mim, por gentileza, para o pessoal ficar ligado. E a gente vai fazer amanhã e depois a gente manda tudo por e-mail e compartilha aí o vencedor desse sorteio. Show? Além disso, esse é para os nossos clientes e não clientes, enfim, para o mercado como um todo. Eu comecei o evento falando e trazendo para vocês que a nossa primeira preocupação foi arrumar a casa. E porque a gente sabe que a gente precisa, quando eu falo arrumar a casa, eu quero dizer arrumar a empresa, nós estávamos com um problema de gestão e de comunicação interna, como eu compartilhei com vocês, porque a gente sabe que a gente precisa estar bem organizado e estar operando muito bem para a gente estar podendo ajudar vocês, ajudar os nossos clientes, e porque é o que a gente faz. Tendo em vista essa nossa, não cede o nosso propósito de ajuda, a EGEP vai estar executando um projeto social nas próximas semanas, tá? E nesse momento eu estou compartilhando com vocês e anunciando que a gente vai estar executando o projeto social. Por hora é isso. A gente vai estar divulgando mais informações ao longo dessa semana e da próxima. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, fiquem ligados no nosso e-mail, no e-mail de vocês, que a gente vai estar compartilhando, deixando vocês a par. Show? Além disso, o EGEP Talks foi uma iniciativa que a gente começou agora, diante de toda a mudança, a gente conseguiu sair com isso. E a ideia, se der certo, se fizer sentido para vocês, fizer sentido quando eu digo, se estiver ajudando vocês de verdade, a gente está replicando isso e fazendo talks, trazendo pessoas, referência, pessoas grandes como o Brunão, a Ana e o Arriva, para estar fazendo outros talks, outras conversas sobre outros temas, tá? Futuramente. É a ideia, conto com vocês para a gente estar replicando isso, e para isso eu vou pedir que vocês, com muito carinho e sinceridade, respondam o feedback que a gente vai, em formulário de feedback, que a gente vai enviar no e-mail de vocês, beleza? E, bom, vai ser assim que a gente vai saber e ouvir de vocês se está dando certo ou não, se a gente está ou não no caminho certo. Então, eu conto com vocês para isso também. Show? No mais, agradecer muito, mas muito mesmo, a presença dos nossos convidados. Brunão, para quem não tem ideia, não são 10 horas, não são 8 horas lá na Espanha, já é um pouco mais, e ele ainda está de pé e com essa energia toda, compartilhando muito conhecimento, um membro aí que foi referência e até hoje em conhecimento técnico, metodologias, e tem um vasto experiência e bagagem para estar compartilhando e engrandecendo a nossa conversa. Ana, muitíssimo obrigado também pela presença. Guilherme, muito obrigado. Foi um prazer estar, para mim também, agradecer a EGEP pela oportunidade. É o tipo de coisa que há um ano atrás ou dois eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Então, agradecer também a EGEP pela oportunidade. E deixo a palavra com vocês aí para dar umas considerações finais e a gente finalizar mesmo. Galera, muitíssimo obrigado. Agradecer e reforço a presença do pessoal que veio assistir e está com a gente até agora, viu? Contamos com vocês para a gente estar também fazendo novos talks daqui para frente. Obrigadão. Boa, obrigado, pessoal. Parabéns, Jeff, pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana e a Riva, por esse momento também de aprendizado. E obrigado, pessoal aí que está em casa escutando a gente até agora. Espero que a gente tenha agregado algum valor para vocês também. Qualquer dúvida, chamam com o Rafael que ele tira com vocês depois. Tchau.
Gente, obrigada de verdade pelo convite. Como eu falei no começo, sempre é um prazer retomar assim, esses laços com a EGEP e acabou sendo um baita momento de aprendizado para a gente também, de estar escutando as experiências de vocês, o que vocês estão passando na EGEP e vocês acabaram sendo um baita case também de agilidade criando esse EGEP Talks. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que a gente tenha atendido um pouquinho as expectativas, pelo menos, e contem comigo e com a gente para as próximas. Bacana. Foi um prazer estar aí também. Agradecer ao Rafa, Brunão, a Ana também, o pessoal que está aí. EGEP foi um grande agente aí transformador das nossas vidas universitárias, né? Então, muito obrigado e boa noite a todos. Show. Valeu, galera. Uma Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigadão.